Olá, estou aqui para, nesse momento, refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Sou Antônio Luiz e quero, nesse momento, trazer para todos vocês uma palavra do Senhor, pois a nossa missão nessa terra é trazer sempre a palavra do Senhor para que todos possam refletir um pouco da sua vida e analisar e ver como ela está. E hoje eu quero trazer uma passagem da Bíblia muito importante para todos os cristãos e para aqueles que não é cristão ainda, aqueles que não aceitou Jesus como Salvador. Fique atento, porque essa palavra é muito importante para a sua vida. Aqui não estamos pregando a palavra de Deus para fortalecer um grupo de igreja. Não. Estamos pregando a palavra de Deus para que você possa refletir e ver se você está andando segundo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é muito importante para todo ser humano. E por isso quero nesse exato momento trazer aqui a leitura da palavra do Senhor Jesus, para que você possa meditar juntamente conosco. Abra sua Bíblia, você aí que é evangélico, você que não é evangélico, abra sua Bíblia em Marcos no capítulo 16, a partir do versículo 15 até o versículo 20. Vamos ler aqui 5 versículos aonde nós podemos meditar na palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregais o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas e pegarão nas serpentes. E se beberam alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. Eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Meus queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, hoje estou fazendo aqui uma das coisas que eu mais amo, que é falar de Jesus. A palavra de Deus, ela é muito importante para toda a humanidade. Para que você possa entender, a gente que somos evangélicos, nós temos uma missão aqui na terra, assim como Jesus nos ordenou. Ide, o primeiro versículo, que é o versículo número 15, ide por todo mundo, pregais o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Meus queridos amados, esses versículos da palavra do Senhor, ela mexe muito com o ser humano, porque há muitas pessoas diz assim: ide por todo mundo, pregais o evangelho a toda criatura. Como assim? Porque todos aqueles que nós, quando vamos pregar, eles dizem: mas eu já sou de Deus, eu sou de Jesus. Mas só, meu amigo, que é o seguinte:
como é que o ser humano ele está diante de Deus? É muito fácil abrir a boca e dizer que é de Deus. É muito fácil abrir a boca e dizer que é filho de Deus e que Deus o ama. Meus amados, você que está ouvindo essa palavra, o Senhor Jesus, ele não veio morrer em uma cruz de brincadeira. Ele veio porque ele tinha um propósito. E o propósito é realmente salvar a humanidade. Aí você pode até dizer, tá aí, matou a charada. Ele veio salvar a humanidade. Então não precisa eu correr atrás, tanto como os evangélicos dizem que tem que fazer. Porque ele já morreu por mim. Ele já pagou um alto preço. A Bíblia diz, né, lá em João, no capítulo 1, né, diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele veio para vós, ao menos o seu povo rejeitou, e por aí vai. Então, ele veio, ele fez presente, não, perdão, eu confundi aqui, é João 15, né? João 3:16, perdão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você pode até dizer, mas ele já nos amou. Ele já pagou o seu preço. Mas meu amigo, ele fez a parte dele. E nós? Que está escrito também em Romanos, onde diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então o ser humano, ele pecou e se afastou da glória de Deus. O ser humano, ele está com a aliança quebrada, com a aliança partida entre ele e Deus. Aquela aliança que ele tinha lá no Jardim do Éden, ele já perdeu, não tem mais. Agora, o plano de Jesus, o plano do nosso Deus, foi perfeito. Mas só que as pessoas ainda não estão entendendo qual foi a mensagem de Jesus vir aqui na Terra. Vamos lá. Dizer que tem Deus, dizer que tem Jesus é muito fácil. Agora, o mais importante é você estar com Ele dentro de você. Porque quando o homem está com Jesus dentro de si, o homem ele não pratica iniquidades. E o que a gente mais vê sobre a face da terra são iniquidades praticadas pelo homem. Pai matando filho, filho matando pai, guerra, e prostituição, adultério, traições, todo tipo de pecado o homem tem praticado. Entendeu, pessoal? Então o que acontece? Por isso que Jesus veio, que é para salvar a humanidade. Jesus veio que era para resgatar o homem do lamaçal do pecado, para que ele pudesse colocá-lo em um lugar maravilhoso. Agora, Jesus pagou o seu preço. Falta eu e você pagar o nosso preço. E para se pagar o preço da nossa salvação, é entregar-se a Jesus como Salvador. Esse é o primeiro passo. Então não adianta o homem dizer que tem Deus, se ele não tem feito como Davi disse: a tua palavra escondi no meu coração para que eu não peques contra ti. Aí eu lhe pergunto, como é que você está nesse momento? Tem guardado a palavra de Deus? Você tem guardado a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus?
Ou você acha que os seus pecados, ou você acha que as suas práticas pecaminosas, elas vão te levar ao céu? Claro que não, né? É o pecado, o que separa Deus do homem e do homem a Deus é o pecado. Aí você diz, Antônio, mas você fez uma leitura dizendo: ide por todo mundo, pregais o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, né? Então o que é que acontece aqui? Esse é o ide, um mandato do Senhor Jesus para os seus discípulos. Eu fiz esse refrão aí para que você entendesse a mensagem que eu quero passar nessa noite. É que é o seguinte, aqui é uma mensagem de Jesus para os seus discípulos, aonde ele manda: ide e pregais o evangelho. Meus queridos, amados irmãos, a igreja do Senhor tem feito esta missão de forma grandiosa. A igreja do Senhor, desde essa época, ela praticou esse ide de Jesus. É lógico que sempre vai ter, né, alguém que não quer fazer a obra do Senhor, não quer ir, né, atender esse mandado do Senhor, porque esse mandado aqui é para toda a igreja. Certo que aqui ele teve essa reunião com os discípulos, porque a missão foi para eles, mas só que essa missão ela tinha que passar de geração a geração, e foi isso que aconteceu até hoje, né? A gente vê os discípulos, depois os discípulos morreram, aí os outros que se converteram já foram pregando e foram evangelizando, ao ponto, né, irmãos, de muitos crentes até morrer pelo evangelho. Mas Jesus disse: aquele que não morrer por amor de mim não é digno de mim, né? E o sofrimento dos cristãos foi muito grande. Muitos morreram, muitos deram a sua vida para que esse evangelho chegasse nesse século que a gente estamos. E a gente vê aí, muitas pessoas ouvem a palavra de Deus e parece que não escutou quase nada. Mas a gente vê que quando há um aperto, as pessoas correm, né? Meu Deus, Jesus, meu Deus. Por aí vai. Então, meus amados, o momento atual nos faz com que a gente procure se esforçar mais para levar essa palavra para a humanidade. A gente podemos observar nos dias de hoje: ah, não, mas hoje o povo já está bem evangelizado. Tem as rádios, TVs, né? Então muitas pessoas estão se acomodando. Muitas pessoas estão... não, já tem a televisão que está pregando, já tem os rádios que está pregando, e se acomoda. Mas só que parece, irmãos, que quanto mais o tempo passa, a gente vê que a população ela se afasta mais de Deus. Jesus disse lá em Mateus, né, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, é o que está acontecendo nesses tempos de hoje. Vem aí qualquer vendaval, vem aí qualquer tribulações, que as pessoas, muitos, né, já é o fim dos tempos, e fica apavorado, né? Houve agora essa pandemia, e realmente, né, morreu muita gente, morreu bastante pessoas, crente e não crente, até porque a Bíblia diz que o que há sujeito ao ímpio é o justo também. E aquele que é justo, se ele morreu, foi porque o Senhor quis o levar.
Não questione Deus por esse ato, porque o ser humano, ele está terrível. O ser humano, ele está de uma forma terrivelmente se mergulhando no pecado, na iniquidade, né, irmãos? Hoje a gente vê as igrejas, cada uma pregando de uma forma diferente, outras cheias de vaidade dentro das suas igrejas, outros achando que é dono das igrejas e botando ordem, fazendo o que quer. Então, meus amados, a coisa está difícil. Está ficando descontrolado o sistema. Estão dando às vezes mais ouvido ao sistema democrático do homem do que mesmo a doutrina pura e verdadeira de Deus. Então, não fique pensando que por a televisão, os rádios, né, estar propagando a palavra de Deus, que você vai ficar aí acomodado. Não, meu amigo, não podemos se acomodar. Até porque cada dia que passa, a gente vê que a coisa está mais séria, mais difícil. Estamos numa situação hoje que o evangelho, para muitos, está tão fácil. O evangelho está de uma situação que as pessoas já estão ouvindo e parece que não está tendo efeito. O que é isso, meu irmão? Na época dos discípulos, eles pregavam e ali havia curas, ali havia milagres, ali havia muita manifestação do Espírito Santo. Mas hoje é mais zoada do que mesmo a operação de Deus no meio das igrejas. O que é isso? O que é que está acontecendo? Então, meus amados, agora é que é momento de nós pregar a palavra de Deus. Agora é que é momento de nós evangelizar, de nós mostrar. Agora temos que pagar um preço alto. Temos que aproveitar, por exemplo, em nosso Brasil, é um país que, por enquanto, a gente temos o livre-arbítrio de pregar o evangelho. Mas já estão se levantando para querer impedir que esse evangelho seja pregado. Estão querendo formar lei. Tem países aí que já estão impedindo que a palavra de Deus seja pregada. Antônio, mas isso já faz muito tempo que a perseguição contra que a perseguição contra os evangélicos é grande. Eu sei que há muito tempo nós evangélicos somos perseguidos. Mas hoje a gente, para terminar, hoje a gente podemos ver no Brasil, vamos lá, há um grupo que está de olho nos evangélicos, porque nós evangélicos somos conservadores, porque biblicamente nós temos que ser conservadores da palavra de Deus, que ela não permite que nós façamos tal práticas de abominação. Então, há políticos que traz a mensagem de liberação para que as pessoas façam o que quiserem. Só que no reino de Deus não entra de qualquer forma. No reino de Deus, para se entrar lá, a Bíblia diz que as nossas vestes têm que ser alva como a neve. Então, meu amigo, não é de qualquer jeito que entra no céu. Então, se apoiar
político que é conservador da família, da religião, se ele apoiar que a família seja em primeiro lugar, porque realmente a família ela é a base de muitas coisas boas, né? A base de tudo. Porque o inimigo de nossas almas, ele trabalha para destruir a família. Porque ele sabe que se destruir a família, destruiu muita coisa. Então, se você é um conservador da moral, você será perseguido. E nós vemos nos dias de hoje o porquê a igreja do Senhor tem passado por dificuldade, porque votou em um político que apoia a família, que apoia a fé, e aí vem perseguição. Tanto perseguição para o lado dele, como também ameaças para cima da igreja. Nessa política passada, a igreja de Pernambuco, em algumas cidades, sofreram, os templos sofreram agressões porque votou em um presidente que é conservador. E partiram para cima dos templos da igreja. Então, veja só como a coisa está ficando complicada. Porque o cristão não pode ter o direito de votar em quem quer. Porque se escolher um conservador, aí é perseguido. Então, para você ver que nos dias de hoje, a coisa está cada vez mais se complicando para o lado dos cristãos. Há países que eles ainda matam muitos cristãos hoje. Há países que eles ainda praticam esses assassinatos contra a fé dos cristãos, né? Lá é proibido pregar o evangelho, proibido dizer que Jesus salva, dizer que Jesus liberta, dizer que Jesus transforma. Mas, meus queridos, amados irmãos, aqui no Brasil a coisa está ficando difícil, né? Você vê um lado defendendo Deus, defendendo a igreja, defendendo a moral. Você vê o outro lado pregando, mostrando a prática que a Bíblia condena de sexo do mesmo sexo e aquela bagaceira toda, defendendo bandidos, ladrões. E isso a gente vê o lado do bem e o lado do mal. Então, para todos vocês têm que entender que sempre existiu o lado do bem e o lado do mal. E na política não é diferente. Mas a coisa está tão difícil que os cristãos não podem mais nem declarar em quem vai votar. Em um país democrático que é o nosso. Então, gente, ainda estamos com uma grande missão, que é do ID de Jesus levar a palavra da libertação. A gente sabe que nem todos serão salvos, nem todos vão ter a salvação, nem todos vão ter o encontro com Jesus. Mas se nós fizermos nossa parte, com certeza Deus vai nos abençoar cada vez mais. Porque enquanto tivermos vida, temos que levar o Evangelho do Senhor. Mesmo que todo o povo não irá se converter, mas nós vamos fazer nossa parte. E é assim que devemos fazer. Não importa o que vai acontecer com os cristãos, né? O importante é nós continuar levando a palavra de Deus para a humanidade. Mas a Bíblia diz que aquele que confessar diante dos homens, Jesus o confessará diante de seu Pai. Mas aquele que o negar diante dos homens, Deus o negará diante
Jesus negará diante de seu Pai. Então, meus amigos e meus irmãos, a palavra do Senhor é muito clara. Não adianta o homem dizer que quando eu morrer, Deus me coloca em um bom lugar. Não adianta dizer isso. Porque para você ir para um bom lugar, tem que ouvir a palavra dos homens de Deus, colocar em seu coração e dizer que quer aceitar Jesus como Salvador. Não é se prostrar-se diante do homem e contar seus pecados, não. É dizer que Jesus, que daquele momento quer servir a Jesus, quer estar com Jesus, quer fazer a vontade de Jesus, quer deixar o pecado de lado, quer deixar a iniquidade de lado, deixar tudo quanto é pecaminoso e agora fazer parte da família de Deus. É esse o confessar que Jesus disse. E não aquele confessado que chega diante do homem e diz seus pecados. Não. Porque Deus já conhece o teu pecado. Deus já sabe o que você pecou. A confissão que ele falou aí é você chegar e dizer que quer aceitá-lo como Salvador. Amém, meus irmãos? E o ide de Jesus tem que continuar. Porque agora é que a batalha é grande. Agora é que a luta é tremenda. Não fique pensando que por já ter morrido vários cristãos por causa da palavra, agora cessou, não há mais perseguição de forma nenhuma. Ainda virá tempos difíceis, tempos complicados para a igreja, tempos que será de dores para a igreja, mas o Senhor está conosco. O Senhor continua com essa igreja. Quanto mais aperta os cristãos, mais alma se converte diante de Deus. Quanto mais mata cristão, nasce crente para a honra e glória do reino de Deus. É a vida, é assim, até o Senhor vir nos buscar e depois jogar sobre essa terra uma grande tribulação como nunca houve. Agora, você, meu amigo, que está aí, preste atenção. Jesus te ama. Ele não veio para te condenar. Ele veio para te salvar. Ele veio para te libertar dos seus pecados. Não é você que manda na tua salvação. É Jesus que é o dono dela. Mas você só terá ela se você entrar na presença de Deus e aceitá-lo como Salvador. Deixe esse mundo de pecado, deixe esse mundo de iniquidade, porque com certeza você terá uma vida melhor. Não fique dizendo que quando morrer Deus lhe coloque em um bom lugar. Não diga isso não, porque a salvação só depende de você. O apóstolo Paulo diz que a nossa salvação é como a vida de um atleta. O atleta, ele para conseguir uma coroa, para conseguir o seu troféu, ele se prepara bastante, ele se esforça bastante, ele dá tudo de si para poder conquistar o seu troféu. Então, do mesmo jeito é o cristão. Se você quer servir a Jesus, se você quer ir para o céu, você tem que dar o melhor de você, você tem que procurar a fazer de corpo e alma e coração a vontade de Deus. Ou você faz isso, ou você não terá salvação. Que a salvação não é um brinquedo. A salvação, meu amigo, é o passaporte do pecado para a vida eterna. É a passaporte desse mundo para estar do lado do Senhor Jesus. Reinar para sempre em uma vida maravilhosa. Meu amigo, tem que lutar, tem que buscar. Não é de qualquer jeito. Ou você acha que nós evangélicos pregamos a palavra de Deus só para encher as igrejas e falar em dízimo e oferta? Não. Em riqueza, não. Nós falamos a palavra de Deus para que as pessoas possam se libertar do pecado e voltar-se para Deus, para ter uma vida com Deus eternamente, uma vida maravilhosa e uma vida salva na presença do Senhor. Então, meus amados, para a igreja,
ide, pregai o Evangelho. Para você que ainda não faz parte do corpo de Cristo, aceita Jesus como teu Salvador. Não só diga no teu coração que tem Jesus, mas se entregue e largue tudo que é pecaminoso para servir a Jesus. Ok? Que Deus abençoe e que Deus possa derramar sobre vocês a sua graça, a sua misericórdia, e que o Espírito Santo de Deus possa cada dia estar sobre você. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, com a pregação de Antônio Luiz para você já tvdesign.com.